O extraordinário vem da simplicidade. Ser simples é difícil. Porque ser simples é você fazer o que precisa ser feito. Agora chega de tela, a gente vamos tomar banho. Mas pai, você tá falando pra eu parar com a tela, mas você tá com o telefone na mão. Mas é trabalho, filho. Não interessa, pra mim é diversão. É real, cara. Muito forte, cara. É muito real. É isso. muito forte. A infância deveria e pode ser assim. Simples, de graça, criativa. É bem o momento que o adolescente precisa da gente perto. Eu sou uma manteiga. Famílias extraordinárias, nossa inspiração. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast aqui, Famílias Extraordinárias, pois toda família é extraordinária, como eu sempre digo por aqui. Além disso, gente, o sucesso de verdade começa aonde mora o nosso coração. E aonde mora o nosso coração? No nosso lar, na nossa casa, né? Então a gente está aqui hoje, mais uma vez, para gravar um episódio incrível com a Tati Jean, que o Rodrigo logo mais vai apresentar para vocês. E queria dizer também que esse espaço aqui é um espaço real, de conversas com propósito, sem filtro, onde a gente entrega o nosso coração para levar para você o que é melhor dentro das nossas famílias, dentro da felicidade familiar, de tudo que a gente pode construir em conjunto. Bora lá? Chega aí, Rodrigo! Bora lá. Hoje a gente vai mergulhar no mundo da criatividade, da leveza dentro da família. E como que a gente vai transformar esses desafios do cotidiano em algo leve? Que tipo de legado que a gente traz para os nossos filhos? Nessa conversa inspiradora de hoje, a gente trouxe um casal muito especial, a Tati Siegel e o Jean Siegel. A Tati é designer que viaja o mundo, caçando tendências e novas ideias, e o Jean é fundador da Escola de Criatividade, palestrante e autor. Eles são pais da Júlia e da Nana, e hoje vão compartilhar os bastidores de como que a criatividade permeia não só os seus trabalhos, mas também a educação das filhas e da vida em família. Vamos lá? Eu sou o Rodrigo Schwab, host desse podcast, pai do Alex e empreendedor na Mercado Binário, marido da Camila, que vai estar aqui daqui a pouquinho também. Legal, gente. Antes de a gente começar aqui e entrar na nossa coisa, eu gostaria muito de fazer aquela pergunta básica que eu sempre faço por aqui. Quem são o Jean e a Tati na fila aí das viagens internacionais, das viagens de trabalho, juntamente com a criatividade e na educação da Júlia e da Nana? Eu vou dar as palavras para as mulheres primeiro, Isso tá? mesmo, Hoje, por eu favor. ia falar exatamente isso agora. Oi, obrigada pelo convite. Tom, Rodrigo, muito bom estar aqui com vocês, nesse papo bem informal, bem do jeito que a gente gosta. Bom, acho que desde sempre eu trabalhei viajando muito, então desde que eu conheci o Jean e depois com a chegada das filhas, elas nasceram e se criaram nesse ambiente da gente estar sempre longe, mais perto de alguma forma, ou com coração, ou com muito amor, mas com muitas viagens. Então isso, acho que o Jean foi muito meu parceiro, eu sempre fui muito parceira dele em todas as viagens, em todos os eventos, em todos os desafios de trabalho que a gente teve durante o longo desses quase 30 anos juntos aí. Então, acho que a parceria e a gente se alinhando na forma de educar foi talvez assim o ponto mais forte da educação das filhas. Legal. Só para o nosso público saber, a Nana e a Júlia estão com quantos anos e vocês estão há 30 anos casados, é isso, né? Não, 30 anos juntos. Casado é um pouco menos, uns 24, quase 25, por aí. mas nós estamos mais de 30 anos. 30 anos já. A Júlia tem 19 e a Nana tem 16. Né? Agora são adolescentes. Jovens. Também um novo desafio, um desafio diferente da fase de vocês, né? Uhum. Mas a gente tentou, dentro do nosso estilo de vida muito dinâmico, de muitas viagens, estar sempre muito próximo delas. Eu acho que, de alguma forma, a gente sempre tentou e conseguiu, sempre que possível, dentro de todos os desafios aí da maternidade, paternidade, trabalho, viagens, etc. Bom, vou deixar primeiro o Jean se apresentar antes de sair soltando todas as perguntas que estão aqui na minha cabeça, que já começam a borbulhar aqui, blá, 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 blá. Mas, Jean, quem é o Jean Siegel? Boa, Tom. Bom, obrigado pelo convite de vocês, muito legal estar aqui. Eu sou o Jean, sou pai de 2 meninas extraordinárias, sou marido de uma mulher extraordinária. Sou um viajante, sou curioso, sou um cara que... Tá no podcast Famílias Extraordinárias também! Exatamente, estamos aí junto, porque esse tema me é muito caro, porque como eu sempre me coloco, de tudo que eu faço hoje, tem muita relação com o que eu vivi na minha infância, na adolescência, e tem muita relação com o que eu vivi e vivo com minhas filhas e com a minha mulher.
Porque tudo que eu realizo hoje tem uma herança daquele Jean pequeno, aquele Jean criança, de uma família também incrível, que sempre me possibilitou muita coisa de extraordinário, de estar em volta de pessoas, de conectar com o mundo, de poder viajar, de poder estar, né, em volta da natureza. Enfim, sempre tive esse Jean lá atrás. Tem muita relação com o Jean de hoje e, tá, obviamente, muita relação com o Jean pai. Então eu sou esse cara que criou uma empresa que ajuda pessoas a serem mais criativas e inovadoras por conta desse menino também, que era muito questionador. E eu continuo sendo um cara muito questionador, muito, entre aspas, desobediente dos padrões. E isso também influenciou muito a minha carreira e a minha vida pessoal com a minha mulher e com meus filhos. Então acho que, de uma certa forma, eu casei com uma mulher também que sempre questionou muito os padrões. Então as meninas sempre tiveram essa ideia de, puxa, vamos olhar o mundo de uma maneira fora dos padrões. Não só os padrões importam, mas os diferentes, o diverso tem importância. Então esse sou eu, cara que usa do que aprendeu e do que viveu na infância para fazer o que eu faço hoje na vida pessoal e profissional. Legal. Antes de passar aqui a palavra para o Rodrigo fazer uma pergunta para vocês, só queria apresentar, pessoal, esse aqui é o livro do Jean, Tudo na Vida é Simples e de Graça. Ele escreveu aqui histórias que ele viveu com as filhas e coisas que ele tem dentro da sua criativamente para dividir com a gente. Tem aqui fotos bem naturais da Ilha do Mel, essa foto aqui também da frente da Ilha do Mel e assim por diante, bem natureza. E engraçado que o Jean escreveu, mas a Tati foi a designer do livro, tudo foi feito em família, a história de família. As meninas ilustraram boa parte também, fizeram. Além disso, o Jean e a Tati também incentivaram a Júlia a escrever esse livro aqui, a Júlia escreveu esse livro. E tem um esboço do livro da Nana também, que está aqui juntamente com a gente. Quando elas tinham Exclusivo esse 9 aqui, né? anos ali, né? Isso aqui são livros de quando as crianças eram bem pequenas, agora elas estão aí com 16 e 19. Mas a história bacana da vida da família de vocês é que vocês estimularam sempre essa questão literária, cultural, da escrita. E até a Tati, uma vez, pessoal, incentivou que eu fizesse o Pedro, né? Escrever o livro. Ainda não convenci o Pedro, mas em breve conseguirei. Sim. Esse livro, esse é o Melhor da Vida Simples de Graça. Ele tem uma história bem, bem curiosa, assim, porque eu, como pai de crianças pequenas, e sempre a gente tendo essa ideia de, puxa, a gente precisa proporcionar para elas um ambiente em que elas sejam autorais, em que elas sejam criativas, em que elas se divirtam, que elas brinquem, que elas aprendam, e não só os ambientes de padrão que a gente precisa colocar para as crianças, né? O ambiente escolar, o ambiente educacional, o ambiente familiar, tem vários padrões da sociedade. E a gente sempre valorizou muito a ideia de que elas precisam valorizar o simples. E isso veio muito desde o início, quando elas nasceram, assim, puxa, o que é o simples, né? A gente fala do extraordinário, né? Uhum. O extraordinário vem da simplicidade. Para mim, claramente é isso. O extraordinário vem da simplicidade. A simplicidade é a sofisticação máxima, eu já diria, da Vinci, né? Ele falava, ser simples é difícil. Porque ser simples é você fazer o que precisa ser feito. Ser simples é fazer o que está no teu coração. Ser simples é fazer algo que deixa algo para alguém, que impacta a vida de uma pessoa. Isso é ser simples. Muitas vezes a gente fica no complexo e deixa de fazer o simples. Até mesmo porque a gente fica trazendo questões muito do nosso ego, né? Exato. Isso é normal. A gente carrega isso. Quando a gente começou eu sempre fui muito envolvido com a natureza, a Tati também, a gente sempre foi viajante e tal. A gente queria proporcionar isso para elas, mostrar o simples. E aí eu comecei a registrar de maneira muito espontânea. Era Facebook, não tinha nem Instagram na época. Tudo que elas faziam de mais simples e que não exigia nem recurso financeiro, nem tecnologia, nada. O que elas faziam de mais simples e criativo eu registrava num postzinho simples no Instagram, no Facebook na época. Mas era um registro muito natural. Sim, espontâneo, sem nenhum tipo de objetivo na época. E isso durou, talvez, uns 5 anos. Uns 4, 5 anos. Eu publicava e muita gente começou a seguir e aí virou quase que uma comunidade de gente seguindo os posts. Puxa, o que o Jean vai publicar agora? Que ele foi brincar com as meninas de descer uma ribanceira de grama numa caixa de papelão? É simples e de graça, você não precisa nada nisso. E elas se divertiam, e a família se divertia junto, e aquilo é muito simples e extraordinário. E aí as pessoas, nossa, que bacana, e muita gente começou a seguir. E aí começou a vir comentários que me chamavam a atenção, aí começou a vir quase que um processo de troca com as pessoas sobre infância, sobre simplicidade, sobre família, sobre estar junto, sobre curtir momentos simples e tal. E aí uma vez, tinha gente que mandava mensagem, e aí, já, quando é que vai ser o próximo? O que vocês vão fazer na semana? O que vai ser a brincadeira próxima e tal? E aí uma vez uma pessoa, a senhora, falou assim, puxa,
essa brincadeira que você postou hoje é a velha infância. E eu falei assim, puxa, não é a velha infância. Porque é velha, né? É a infância. Uhum. Deveria ser a infância. É a infância. Parece que a velha infância foi aquela velha infância nossa, e talvez nossos pais, que né, tinha espaço para brincar, espaço para o livre, espaço para a natureza, e hoje não existe mais tempo para isso. E aí eu comecei a puxar, agora eu tenho uma missão aqui, eu preciso começar a escrever sobre isso. E aí eu comecei a escrever mais nos posts falando sobre a infância deveria e pode ser assim, simples, de graça, criativa, em família, e que vai criar possibilidades para um crescimento mais saudável. E aí, enfim, de tanta gente falando, tal, minha mulher e meu sócio na época, a gente tem que fazer um livro sobre isso. E aí a gente lançou no crowdfunding, ele super viabilizou rapidamente, e até se esgotou, a gente tem poucos exemplares, e virou uma mensagem de que crianças, quando elas têm à disposição delas o simples e o livre, elas são criativas, elas se conectam com as pessoas, né, a criatividade. elas estimulam a encontrar com o outro, e se a gente puder estar junto nesses momentos, melhor ainda. Uhum. Eu vi um conteúdo seu que você fala daquela história, recente agora, você fala da história dos meninos de bicicleta, que eles vêm embaixo da árvore, deitam e sem celular, sem nada, começa a conversar. Cara, enfim, né? A história é muito boa, assim, e é isso, a infância que você está falando. Como é que vocês fazem isso hoje, que o desafio hoje é o celular, né? As crianças hoje estão com muito celular. E vocês estão com adolescentes. O Tom toca uma roda de masculinidade aqui em Curitiba. Inclusive a gente fez um encontro ontem, né? Exatamente. E se falou disso. Eu lembrei na hora dos conteúdos que eu vi seus, que falam exatamente o desafio de muitos pais dessa roda, que tem adolescentes e pré-adolescentes, é como lidar com... Né, como trabalhar com o celular que está na mão. Um dos pais até falou, não vou citar nomes aqui, né? Mas ele falou, meu filho, ele fala que ele está muito no videogame, mas que eu não deixo ele sair. E aí o Tom provocou ele, mas você não sai junto? Então, assim, o que é o simples, né? Você também fazer, você estar junto com ele, que é o que você faz muito, né? Como é que você traz essa tirada do celular? Não é só tirar o celular, né? Jean e Tati, né? Como é que vocês fazem? Eu acho que, assim, né, falando um pouquinho... Mas a gente pensa igual, eu acho. Primeiro que o celular faz parte deles, não é tirar o celular. É eles primeiro entenderem os momentos do celular e os momentos em família, os momentos com os amigos e assim por diante. Como eu comentei com você, Rodrigo, eu sou bem offline, assim, no geral, né? Então, para mim, é muito fácil pegar no pé. Porque como eu sou uma pessoa que eu não estou sempre com o celular na mão, eu tenho esse poder na minha casa de falar, ei, vamos sair, vamos fazer, né? Mas também, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que desde pequenos, assim, acho que eu e o Jean, a gente tentou dar o exemplo, acho que isso é fundamental. Então, o celular, ele não está na nossa mesa de forma alguma, nem conosco e muito menos com as filhas desde pequenas. A gente tenta criar esses momentos de interação e conversa com elas, ou seja, com filme que a gente adora, né? Então, a gente sempre teve, assim... Desde pequenininhas, quase que toda sexta-feira era o nosso momento de assistir filme com elas, estar lá, batendo papo. E a gente tem uma coisa que talvez seja muito nossa, de sentar na mesa, principalmente no sábado, domingo, para tomar um café da manhã bem gostoso, bem livre. Como não existe o celular por perto, a gente fica quase que todo final de semana, 1h30, 2 horas, batendo papo. Na mesa, olhando o passarinho, vendo os cachorros, falando das coisas que aconteceram durante a semana, falando sobre filme, entre outros. Então, assim, é um desafio o celular, de fato, assim, principalmente talvez na adolescência, mas você talvez, tentar encontrar um equilíbrio e, claro, levar elas, no meu caso, elas, né, para sair. A gente é muito conectado com a natureza, a gente gosta de estar muito na praia, na montanha. Se está em Curitiba, vamos para o parque, ou deixa o celular, vamos sentar do lado de fora da casa, ficar fazendo nada, né? Então é mais ou menos por aí. E sabe que tem um ponto, é muito difícil, porque, e vale pra gente isso, porque a gente está sempre conectado com a tecnologia e a gente é parte da gente e tal. Mas tem um exemplo muito legal que veio da Nana, da mais nova, quando ela soube da notícia que proibiriam o celular na escola, ela ficou revoltada. Assim, revoltada não, ela ficou indignada. Nada a ver. A porque, Júlia assim, ou a Nana? A Nana. No sentido assim, que elas são questionadoras, elas criticam tudo. E a gente ensinou elas a serem críticas em tudo. Então vamos conversar sobre o assunto. E aí a Nana vinha, nossa, nada a ver, proibir simplesmente, que coisa meio
autoritário, Ultrapassado, ultrapassado e tal. E eu falei, não, Lana, de uma certa forma você tem razão. Veio uma decisão que é a partir de estudos, talvez mundiais, que estão verificando essa questão na escola, o problema e tal. Ela é polêmica, concordo contigo, ela é polêmica em vários sentidos, mas vamos experimentar para ver, né? Porque ela ficou uns 2, 3, 4, 5 dias assim, meio indignada. E quando começou, primeira semana, nada a ver, deixa lá, pegar o celular depois. Daí essa reclamação dela foi se dissolvendo completamente. Em 1, 2, 3 semanas ela não fala mais sobre isso. Ela nem Ela lembra. não fala mais sobre isso. Por que isso? Porque ela está fazendo o que normalmente crianças e adolescentes fariam no ambiente escolar. Se conectando com os outros, conversando com o outro, se relacionando, trocando, brincando, dando risada e não estando no celular, cada um individualmente no seu celular, no seu invólucro protetivo, que é um celular. Então, a prova disso, ela nunca mais falou mesmo, não tocou no assunto. Porque tá ótimo sem. Nesse momento, tá ótimo, não precisa, não faz falta. Depois mandar uma mensagem, isso manda depois. Então é uma prova de que elas estão acostumadas, é uma geração, obviamente, que nasceu digitalizada e essa agora que está vindo na IA, enfim, tem vários elementos que muito questionáveis sobre a tecnologia, sobre o lado bom, o lado ruim, enfim, do que vem, do que eles consomem. Mas não tem como a gente falar assim, agora você tem que ir obrigatoriamente eliminar isso aqui em casa. Não, elas têm que saber gerenciar isso, como nós temos que gerenciar isso. Então eu preciso dar essa condição para elas de, em momentos em que a gente está junto, num jantar, no almoço, no café da manhã, conversa, que as pessoas deixaram de conversar. Então elas sabem esses momentos. Então elas estão começando a se autogerenciar melhor nisso. Sabe? Engraçado, Gia, que você, Tati, mais alguns outros convidados que estiveram aqui conosco, e a gente fala sobre costumes bacanas de família e como sempre tirar o celular da mão das pessoas, da mão dos nossos filhos, está sempre relacionado a sentar à mesa sem telas. Sabe, em casa a gente pratica isso, a gente já conversou até em alguns outros episódios aqui, da importância de você sentar à mesa para conversar. E ter esse momento à mesa, buscar esse momento à mesa, porque é na mesa que a gente se conecta com os nossos filhos, ali, com as pessoas que a gente ama, e divide uma refeição, troca energia, isso é muito bacana. Então, quando vocês trazem aqui, falam assim, cara, todo mundo seguindo pelo mesmo caminho, todo mundo tem esse mesmo entendimento, de quanto mais a gente fica ali, promove esse momento à mesa, em família, sem telas, um jeito mais, vamos dizer assim, que a gente vai falar que é um jeito rústico, um jeito até antepassado. Old school. Mas caramba, é fantástico, porque isso muda a gente pra caramba. Outra coisa, contato com a natureza. Quanto mais em contato com a natureza a gente está, mais a gente fica longe do celular, mais os filhos ficam interessados no celular, menos eles estão preocupados com o que está acontecendo na rede, e assim por diante. E o terceiro ponto que eu acho muito interessante é que a gente... nossos filhos vão ser guiados pela importância que nós damos para as redes sociais também, para a tela. Né? Você falou que você não fica muito na tela, então você é uma boa referência. Mas eu trabalho com o celular na mão o dia todo. E já aconteceu comigo, sendo muito honesto aqui com você que está ouvindo a gente, que eu falei assim, agora chega de tela, gente, vamos tomar banho. Mas pai, você está falando para eu parar com a tela, mas você está com o telefone na mão. Mas é trabalho, filho. Não interessa, para mim é diversão, pai. E aí eu fiquei, então tá bom, então eu vou deixar aqui. E é engraçado, eu falei assim, vou deixar aqui e mais, vou tomar banho junto com você. Isso aí. E aí a gente foi tomar banho junto. Exemplo E aí só que eu tomei na cabeça, né? Tomei de pá. Tomei um baita de um tapa de luva de pelica ali, porque eu falei, caramba, não percebi quanto tempo eu ficava com o celular na mão. E aí eu comecei a adotar de noite, assim, que eu coloco um tempo para trabalhar e um tempo para ficar com eles. Porque o que acontece? A gente que trabalha com a internet, empreendedor, a gente tem que estar colocando conteúdos na rede social e mostrando teu dia. Teu dia de manhã, teu dia de tarde, teu dia de noite. E às vezes isso, você está num ambiente com crianças e ela não quer saber que você quer fazer aquilo. E a gente precisa. Então tem que tentar achar um meio de caminho para equilibrar, sabe? E um deles foi colocar um horáriozinho básico e até que eu vou, e depois agora eu fico com eles. Uma coisa que pegou muito essa série Adolescência, que tá todo mundo comentando, já falaram bastante. Vocês chegaram a ver? Não? Bem bacana assim a estrutura da série, traz algumas reflexões muito sobre o impacto que as telas fazem na vida dos filhos. Não é muito, pelo que eu entendo, a prática da vida de vocês, mas se comenta muito sobre o perigo das telas e assim por diante. Educador parental, fiz um monte de coisa aí, né, gente? TEDx e várias coisas que a gente fez legal para falar sobre que tudo começa nas famílias, a nossa felicidade começa na família. Se você quer um colaborador mais feliz dentro do seu trabalho, saiba que você tem que acolher a família desse cara, não é? Se você quer mais resultado em vendas,
Acolha a família dessa pessoa. Se você quer mais resultados como liderança, precisa ser feliz em família, esse líder, para que ele possa reverberar essa liderança. E a gente está aqui para ajudar vocês. Pessoal, queria agradecer de coração. Muito obrigado. Da Mercado Binário, uma das agências Google Partner Premier mais ranqueadas no Brasil, no top 3% nacional. Mas o que faz a MB ou Mercado Binário ser diferente? Eles não vendem marketing digital. A Mercado Binário transforma a história da sua marca em estratégias de alta performance, unindo dados, inteligência artificial e a criatividade para gerar resultados reais, mais leads, mais vendas, mais crescimento. Se o seu negócio precisa sair da mesmice e alcançar outro nível, acesse mercadobinário.com.br. E tem um código aqui na descrição também do nosso podcast. Vocês viajando tanto e às vezes ficando pouco tempo... eu sei que vocês trocam essa coisa, uma hora o Jean tá, uma hora a Tati tá, e aí vocês vão se dividindo para cuidar das crianças, né? Que nem são tão crianças mais agora, né? Estão mais tranquilo. Mas um tempo atrás, como é que vocês faziam com a rotina, né? E eu até perguntando pro Jean como é que era essa parte de às vezes assumir toda a casa. Porque a gente já sabe que é difícil, ainda mais com duas meninas, tem várias questões do corpo feminino, essa coisa toda que é diferente para nós homens, e a Tati também, quando o Jean estava fora, assumir toda a casa. Como é que era para vocês isso? Acho que eu vou primeiro voltar um pouquinho uma coisa que você comentou, que agora é mais fácil, né? Eu, às vezes, eu já conversei muito com o Jean sobre isso. Muita gente fala assim, agora, depois dos 14, 15, muito mais fácil. Agora eles fazem tudo sozinho. E aí eu acho que é bem o momento que o adolescente precisa da gente perto. Que é onde os pais falam, agora já faz tudo sozinho. E a gente, assim, com as meninas, principalmente, a gente sempre teve esse olhar de estar próximo, sem invadir o espaço, ou tentar não invadir o espaço, né? Eu sou muito mãezona, já também, mas a gente tem que saber também que é o momento deles como adolescente, porque nessa hora, às vezes, eles precisam, mas eles não falam, eles não vão atrás, e a gente tem que ter essa percepção, isso só percebe estando muito perto. Então, isso era um ponto que eu queria comentar, que você falou, que eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? E aí, com relação a cuidar da casa, eu acho que é aquele papo que hoje, graças a Deus, está muito recorrente, aí, tanto para mulheres quanto para homens, que não é assim, tipo, ele vai me ajudar, ela vai me ajudar. Cara, a casa é dos dois, os filhos dos dois, e estamos nesse barco juntos, né? Então, eu viajo, eu nem me preocupo. Eu sei que o Jean vai dar certo, vai dar conta, do jeito dele, desde pequeno. Então, assim, era muito divertido quando as meninas eram pequenas. Porque, claro, talvez o meu olhar, eu sou mais detalhista, sou mais crítica, vai para a escola, arruma desse jeito, vai para uma festa de aniversário, coloca aquela roupinha. Quando eu olhava as fotos, eu lá na Alemanha, sei lá onde, né, amor? Eu falava assim, e essa filha tá indo para uma festa pelo olhar do pai. E tava tudo bem, eu não me ficava pegando no pé dele, mas como é que você usou aquela mistura de roupa, ou aquele cabelo, ou sem cabelo só, acordou e foi daquele... E tá tudo bem. Então, eu acho que o olhar da mulher... A minha mãe também me ajudou a entender isso quando eu tive a minha primeira filha. Não fique pegando no pé, ele vai deixar de fazer as coisas. Deixa ele fazer do jeito dele. Nossa, sua mãe foi fantástica, porque... exato. Às vezes os homens são Sim. desestimulados a participarem porque eles pertencem a uma família ali que onde... A figura feminina fala assim, não, tá errado. Não lava a louça assim. Você colocou salto suficiente? E o sapato dela? E, sabe? E isso cria um desestímulo da participação masculina, sabe? Exato. Que já é difícil fazer, e aí o cara não compra a bronca. Porque é mais fácil eu aceitar que ela tá dizendo pra eu não fazer, do que falar, não, eu vou fazer. Não, eu vou lá e vou arrumar. Já contei uma história aqui do arrumar a mala do meu filho, que minha esposa falava, não, tá errado, não sei o quê. Exato. Cara, eu vou arrumar, depois você arruma. Você vê, a louça, cara, eu vou lavar do meu jeito. Aí você... Claro, não vou dizer que eu isso. sou perfeitinha, não falo nada, sou bem pitaqueira, mas em alguns momentos hoje em dia, né, mais tranquilo, mas quando iniciou esse processo maternidade e paternidade, eu me controlava, porque a minha mãe me deu esse toque. Não pegue no pé, vai dar banho, não é assim, é assado, vai trocar, porque a gente estava os dois aprendendo, né? No meu jeito não deveria ser, talvez, sempre o certo. Então, acho que é isso, é a parceria sem cobrança. A gente desde que a gente decidiu, vamos nos tornar pais, enfim, a gente sempre teve muita parceria, ambos em tudo, e aí foi meio que natural essa questão de
sabe, não, divisão de tarefas e fazer e tal. Isso foi muito natural entre a gente. E por conta das nossas viagens, os 2 viajantes e tal, pra lá pra cá, a gente sempre teve que colocar algo muito claro. Assim, não, vai, é teu papel, segura a onda aí. E sempre deu muito certo. Eu lembro que na época ela falou das crianças, das meninas pequenas, realmente elas falaram, pô, uma festa, tal, das pai, que tal, que se eu for com isso aqui, com isso aqui. Eu falei, pô, e eu, imagine, trabalho com criatividade, inovação, nossa, que ideia genial, vamos colocar dela uma aí de camisa do Batman com tutu de balé, com uma chuteira vermelha, uma chuteira azul e uma chiquinha pelo contrário. Eu queria assim, falei, cara, vamos assim, tá muito legal isso aqui, tá muito massa. E ela chegou na festa assim, e ela, claro, elas tinha um monte de meninas super arrumadíssimas e as duas estavam completamente fora dos padrões. E eu achava muito legal aquilo, porque era uma permissão delas serem quem elas queriam ser naquele momento. Porque a gente tem esses padrões vão chegar na vida delas, chegam na vida dos adolescentes muito forte. O padrão de beleza, o padrão disso, o padrão de aquilo. E aí, principalmente para as meninas, muito forte, é avassalador, né? E eu falei, cara, eu preciso estimular esse momento autoral delas, quando crianças, eu preciso estimular o que elas são verdadeiramente, não o que elas vão ser lá na frente. Então elas sempre tiveram isso. Então elas falaram, nossa, mas elas foram na festa da minha tia, coisa que eu falei, foram e todo mundo achou muito legal. Sabe? Legal. Então, assim, depois. E aí, no dia. Aí eu tenho um momento, pai, eu quero ir tal. Vamos fazer. Então, eu tive uma meia-culpa nesse processo, que eu fazia muito disso, de deixar elas serem, logicamente, não ia de qualquer jeito. Ah, o cabelo, puto, o cabelo, que tal a gente passar uma água nele e pôr pra trás, tá ótimo. E elas iam, assim. Então, agora, esse processo de viajar, como a gente criou muito essa conexão entre a gente, pai, mãe, filhas, como fosse uma unidade, a família é uma unidade, que se coloca junto um com o outro em todas as situações. Elas com elas mesmas, irmãs, a gente, pai, mãe e tal. Então foi muito tranquilo em relação a isso. Mas o que eu vejo, um segredo que eu falo, que é uma dica que eu dou para muita gente sobre isso, puxa, a pessoa se sente culpada que tá viajando, se sente culpada que tá ausente, muitos pais precisam fazer isso. E tá tudo bem fazer isso. Meus avós viajaram o mundo, eu venho de uma família que viajou muito, sempre, o tempo todo. Algo que eu coloquei, e a gente coloca muito como elemento, é criar comunicação e criar relação com elas em momentos que você está ausente. Não é só mandar fazer videozinho e ficar falando no WhatsApp ou enfim, ligar para ver se elas estão bem. Isso é parte normal do processo. Mas você criar momentos simples de conexão, assim, inesperados com elas, assim, sabe? Colocar uma carta embaixo das camisetas. Colocar uma carta embaixo das camisetas, eu faço caça ao tesouro, já fiz, deixei bilhetinhos, eu vou viajar, falar, se encontrou um negócio, elas ficam vendo elementos de conexão, sabe? De comunicação do coração, assim, muito claros, assim. Então, o Jean sempre deixou a camiseta deles para elas dormirem, então tinha o cheiro, papai. E aí deixa um bilhetinho, eu sempre deixo bilhete. Bilhete é um elemento simples de comunicação, muito simples, e que as pessoas, puxa, eu recebi um bilhete pessoal do meu pai, da minha filha, da minha mulher. Eu recebi algo pra mim, aquilo é pra mim, não é pra todo mundo. Não é uma ligação, não é uma mensagem no WhatsApp. Claro que mensagens no WhatsApp são ótimas, como é que você está, tudo bem? Mas criar elementos de conexão, assim, que são inesperados. Porque daí ela percebe, meu pai está ausente, minha mãe está ausente, mas eles estão perto de mim. Sempre, né? Por esses momentos inesperados. Criar momentos inesperados, sabe? Na prática, você está mostrando para eles como que esse momento de simplicidade também é um momento de uma fonte de felicidade. Né? Então, é isso que eu acho. E aí um ponto que eu ia falar para você, tem uma família extraordinária, né? Lembra do filme do Mowgli? Que tinha o Balu com o Mowgli? Sim. A música... O extraordinário é demais e somente o necessário. O necessário é o simples, sabe? O simples se torna extraordinário. O simples se torna extraordinário. Não, a gente está sempre em busca do extraordinário, em busca de algo, né, maior. Ele se torna extraordinário. Já percebem? Momentos muito simples, inesperados, momentos que você não esperava um bilhete, que você não esperava um abraço, que você não esperava uma mensagem... Do nada, esses momentos são inesperados. Isso é simples. O legal que você está falando sobre isso, Gia, porque assim, quando a gente fala extraordinário, a gente coloca isso numa complexidade de muito esforço, de muito trabalho, de muita luta, de muito isso, de uma complexidade de ambiente, de estrutura, e às vezes é só uma frase. Um abraço. Uma conexão. Teve uma vez que eu fui viajar também, deixei algo para as crianças. Trabalho, criando conexões com pessoas e não sei, eu acho que eu viraria um nômade profissional, um nômade pai, um nômade marido.
Então, essa pergunta faria é isso. muito boa. Eu tive mais ou menos a mesma percepção de viagem. E aí, claro que quem está vendo o podcast, ouvindo, vai falar, mas isso é muito fácil, eles têm dinheiro, né? Porque daí, claro, cai todo numa questão de padrões. E não tem nada a ver com isso. A gente No guarda-roupa delas, pra elas encontrarem. E foi tipo uma cartinha, papai te ama, pai tá ausente, isso, aquilo. Eles ficaram assim, extremamente felizes, pularam de alegria, me ligaram de volta, falaram assim, pai, adorei a cartinha que você deixou e tal. E às vezes a gente fica colocando uma complexidade de que, eu vou sair, vou ficar distante, meu Deus, o que vão sentir minha falta, não sei. Cara, tá tudo tão fácil de acontecer, só que a gente precisa sair dessa padrão de que precisa criar muitas coisas para ser tal dia extraordinário. Sim. Pessoal, se vocês estão aqui com a gente ouvindo esse podcast ou também assistindo ao nosso podcast, já encaminha para as pessoas que você gosta, que trabalham com famílias, que gostam de famílias, que gostam de ver essa questão familiar. O podcast Famílias Extraordinárias é para você que tem essa intenção de encontrar, como o Jean disse aqui hoje, o extraordinário no simples, na vida em família, naquela refeição à mesa, naquela brincadeira no parque, naquela coisa pura de viver com as crianças e a família, não é isso, gente? Não, e aquela coisa muitas vezes o presente está ausente e o ausente está presente, né? É isso. A gente está ausente, mas está presente. Eu tô perto, sabe? Estar presente na ausência. É isso, sabe? É aquela coisa, tem uma frase que eu acho linda, que é estar junto sem estar presente. Sim. Essa é uma frase que veio até, eu falo nas minhas palestras sobre isso, que é uma frase quando eu estava pesquisando sobre a origem da palavra encantamento. Eu com o Eloy Zanetti, que fundou a Escola de Criatividade comigo, a gente entendendo a palavra encantamento. O que significa encantar? Encantar alguém, encantar um filho, encantar um amigo, encantar uma pessoa. Encantamento. E a gente ouviu de uma tribo indígena, uma comunidade indígena, que encantamento significa estar junto sem estar presente. Uhum. Quando você encanta uma pessoa, você encantou essa pessoa, você criou uma conexão verdadeira com ela, um relacionamento, um vínculo, você pode sair da vida dessa pessoa em algum momento, ou você pode nunca mais aparecer uma professora que te encantou, alguém que te deu uma mensagem, alguém que te deu algo especial, que te conectou. Essa pessoa pode não fazer parte fisicamente, ela pode estar não presente contigo, mas ela vai estar junto com você a vida inteira. Porque ela criou um encantamento em você. E eu acho que os pais precisam criar encantamento nos filhos o tempo todo. No sentido de, olha, eu posso não estar aqui, até porque nós não vamos estar aqui a vida inteira delas. Eu sou uma manteiga. Mas vocês fazem um papel extraordinário, deixam um legado pra gente muito legal sobre como educar as meninas de um jeito muito mais simples e extraordinário. E a gente não acompanha elas, porque elas também não são tão postadoras nas redes sociais, mas o encantamento e o amor que o Jean principalmente coloca na rede social sobre a viagem que ela fez para Nova York, sobre o trabalho que ela faz, e vocês parceiros, e mostrando as coisas, essa viagem que vocês fizeram agora Atacama. pro vários países agora do Oriente, Camboja, Vietnã, e exato. assim por diante, e mostrando várias coisas simples. Entendo que tem muita gente que está ao lado, mas não está do lado. Assim como tem o encantamento que é estar junto sem estar presente, tem muita gente que está ao lado, mas não está do lado. Exato. E aí, às vezes, a gente cai no dia a dia, na rotina, que a gente está ao lado dos nossos filhos, leva para a escola, traz, mas não está do lado porque a gente não brinca, porque a gente não faz coisas juntos. E eu queria só dizer que parabéns pelo legado que vocês estão deixando para as crianças e para a sociedade por conta disso, sabe? É infinito o amor que vocês têm, dá pra ver, brilha nos olhos de vocês. E é muito legal. Desculpa a emoção. Na verdade, quem me conhece bem sabe, eu sou super manteiga. E aí vocês falando ali, eu tava já me segurando, acho que fazia uns 3 minutos para não chorar. Aí o Jean falou, já brotou a emoção. Porque o que me lembra? Claro, vem alguns gatilhos de todo esse período de tantas viagens. E claro que quantos momentos, não só para mim, mas para o Jean, né, que a culpa vem, né? Que aquele sentimento, putz, eu deveria estar lá, em várias situações. Ai, nasce a mãe, nasce a culpa, que saco essa história, cara. Que e saco. o pai presente também, né? Porque, poxa, eu deveria estar lá. Quantas festas de escola que eu não estava, ou o Jean não estava, e aí a gente tentava falar, vai você, eu não consigo, né? E aquela coisa. Ou momentos até mais
que para mim, na época, pegava muito, delas pequenininhas ali, o primeiro dentinho, o primeiro passo, já me mandava em vídeo que nem funcionava direito para eu ver, e aquilo me doía muito. Claro. Que foi um dos motivos que Primeiro eu... ano da Nana, você estava fora. o Um primeiro aninho. ano. Nossa, É. posso listar aqui várias situações que eu sofria muito de estar longe. E aí foi uma das minhas decisões de me tornar, talvez, um profissional autônomo, para poder estar mais próximo nesses momentos, mas ainda continuando a minha vida louca, né? Isso é um ponto. E aí, a pré-adolescência, adolescência também, meninas, o momento que se tornam mulheres, né? Vem a primeira menstruação. Eu não estava, né? Também me senti super culpada, mas o Jean super paizão, e já como ele já tinha uma conexão muito forte, né? Ele e as meninas, foi leve, foi suave. Ele, com maestria, organizou todo aquele momento que para elas era tudo muito novo, eu me culpando, falei com a ginecologista e ela falou, Tati, tá tudo bem, o Jean tá lá, elas estão super bem assistidas, ela, né, no caso, numa delas, e você é uma mãe super presente. Tá tudo bem, porque elas sabem o quão próximo você tá nesse momento, mesmo você estando agora longe. Então, claro, que algumas conexões de pessoas carinhosas e que me abraçaram naquele momento foram importantes, mas a culpa vem daí. Por isso a emoção, né? De você estar Cara, legal. junto, mas distante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui vou fazer uma pergunta pro Jean, que é o seguinte, cara. A gente toca aqui rodas de masculinidade, o Rodrigo até participa comigo nas rodas que a gente faz. E uma questão muito forte é a questão de gênero que nós temos e esse bloqueio que muitos pais têm de serem mais participativos em casa, porque isso é coisa de mulher, isso é coisa de gente não sei o quê. Aí vendo a Tati contar aqui que você participou desde momentos de menstruação das suas filhas, desde outros momentos que ela teve ausente e assim por diante. E também, né, eu vivo essa realidade e eu às vezes sou meio criticado. Porque você tá vivendo muito na energia feminina, do cuidar e isso e aquilo. Como é que recado você tem para essa galera aí que às vezes coloca um bloqueio, uma dificuldade, essa coisa da energia masculina e feminina, fica colocando a gente em caixinhas, que saco, sabe? Desculpa falar assim, mas a gente passa muito por isso, sabe? Eu vivo essa história, tipo, de como ser colocado em caixinha. Mas isso não é coisa de homem, você precisa arrumar uma mulher, você precisa casar, isso e aquilo. Meu, deixa eu ser pai, só isso, cara. Sem querer ficar me colocando rótulos, sem nada disso, sabe? Que recado você teria pra essa galera aí? Lembra da música do Pepeu Gomes, Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino? Sim. Essa música é clássica, né? Eu lembro até hoje Pepeu Gomes com a Baby do Brasil, Consuelo na época. E é muito... Cara, eu já desconfio quando alguém chega e fala, isso é mimimi. Uhum. Porque o mimimi é o seguinte, a pessoa já, isso é mimimi, é algo que tá incomodando essa pessoa. Se ela fala, isso é mimimi, tá muito isso. Os homens agora querem ver o pai da mulher, Quando mimimi vem, existe um preconceito por trás desse comentário. Uhum. Claramente, assim. Porque, obviamente, a gente sabe que tem exagero de um lado para o outro, tem questões ideológicas presentes em vários momentos, a gente tem radicalismos e fundamentalismo em tudo que é lado. E eu sempre falo, quando alguém tem uma opinião radical sobre algo, ou fundamentalista sobre algo, não leve em consideração isso. Porque essa pessoa ela não merece sua escuta, sabe? Quando a pessoa tem uma posição fundamentalista, seja no lado político, religioso, familiar e tal... Fala assim, só concorde, fala assim, tá bom, tudo bem, não adianta discutir, porque aquela posição não vai mudar. Sim. E aí muitas pessoas têm essa coisa do padrão. O padrão homem é assim, o padrão do pai é assim, o padrão da mulher é assim, o padrão da mãe é assim. E aí quando o homem começou, muito tarde inclusive, a participar do processo da educação dos filhos, começou a vir, obviamente, esse questionamento vindo dos próprios homens, que influenciam as mulheres, uma sociedade machista, patriarcal pra caramba. E as próprias mulheres começam a vir, nossa, você tá muito feminino, agora querem tomar o lugar da mãe, querem tomar o lugar da mulher. Por quê? Essas mulheres, muitas delas, foram criadas nesse ambiente machista, patriarcal, onde a mãe tem que fazer tudo, se desdobrar 10 vezes e o pai simplesmente provê, e nem isso mais. Muitas vezes ela provê e o pai fica só de chaveiro ali do lado, sendo um incômodo ainda, enfim. Então, essa repercussão que vem, quando vem uma repercussão dessa... Eu não levo muito em consideração, não, sabia? Eu falo assim, tá bom, essa é a opinião dela, eu respeito, mas eu percebo o quanto as pessoas estão enviesadas em relação a isso. Tá muito assim, mas eu falo assim, eu faço o que eu acho que é correto como pai. E eu vou errar muito. Eu vou errar pra caramba.
como minha mulher vai errar, como mãe ela vai errar. Eu vou errar muito. Aliás, eu quero ser imperfeito. Eu quero ser imperfeito para minhas filhas entenderem que o mundo não é perfeito. Que elas vão errar. Que elas vão ser imperfeitas e tá tudo bem. Porque quanto mais imperfeito você for no que você fizer, mais autoral você é. Eu não tenho dúvida disso. A gente fica muito em busca o pai perfeito, a mãe perfeita, o profissional perfeito. As pessoas não querem ver o perfeito em você. As pessoas querem ver o autêntico em você. E as minhas filhas, eu tenho certeza que elas querem ver, isso é meu pai. Isso ele faz. Isso a minha mãe faz. Isso é deles. Como eu quero delas. Isso é você, Júlia. Isso é você, Nana. Aí você está sendo quem você é. Quanto mais imperfeito, mais autoral a gente é. Não E tem é dúvida engraçado disso. que a imperfeição parece que você está errando, entendeu? Exatamente. E não é errar. Não. É você... E o erro é parte do processo de evolução, mano. Entende? Parece que você não está se esforçando. Exato. Mas o erro, quando você está buscando algo de melhoria, de aperfeiçoamento errar. pessoal, profissional, o erro te leva, cara, vou fazer melhor agora. Vou inventar algo diferente. Se você não errar, significa que você está fazendo a mesma coisa. O padrão. Se você faz a mesma coisa sempre, você não vai errar. Agora, se Exatamente. você tentar inovar alguma coisinha, você vai errar. Exatamente. Então, E faz complementando o parte que o do Jean processo. falou, assim, né, de forma geral, eu acho que os pais que não participam tanto não sabem que estão perdendo, né? Isso a gente fala Sim, muito. divertido. Parece até clichê falar isso, mas é verdade. Tanto quanto perder aquele momento que ele poderia estar presente, né, em várias situações, como a conexão que se forma entre pais e filhos. Por que tem ainda, né, essa coisa os filhos são muito ligados à mãe, os filhos são muito conectados à mãe, né? Fala-se esse muito vínculo, né? disso. É por causa do vínculo. Claro. Então, se o pai que não cria esse vínculo desde pequeno, como ele vai querer ter esse vínculo quando se tornam adultos? Né? Então, acho que isso Achar responde tempo um pouco pra a isso. isso. O legal é falar assim, eu vou falar até aqui para aquela câmera, nesse momento, no dia que nós estamos gravando esse episódio do podcast Famílias Extraordinárias, é o dia 8 de maio. Faltam aqui alguns poucos dias para o Dia das Mães. Você sabia que 9 em cada 10 mães estão sobrecarregadas? Você sabia que as mães que trabalham fora dedicam 20,5 horas por semana de trabalhos pela casa e pelos filhos, enquanto homens que também trabalham fora dedicam apenas 10? Você sabia que a cada 3 casamentos, 2 se desfazem por falta da ausência paterna, pela ausência, negligência e falta de presença paterna, no cuidados com os filhos, e que toda sobrecarga nasce na ausência de uma figura paterna, seja por negligência, seja por falecimento até, como pode ser o meu caso, ou por algum tipo de abandono. Quanto nós homens precisamos olhar melhor para isso. Mas, ao mesmo tempo, né, gente, ficar elegendo culpados não ajuda nada. Não. Vamos olhar um pouquinho para a nossa ancestralidade como os homens, e como o Jean falou agora há pouco aqui, de repente nós começamos a cuidar. De repente a gente começou a ser questionado. E de repente até outros homens também falam, mas peraí, tem que cuidar agora. Pô, já trabalho, já boto dinheiro em casa, agora eu tenho que cuidar também. E a gente tá aprendendo a fazer isso também, tem isso? Exatamente. Aprendendo a cuidar de um jeito. E a gente tá encontrando nossos espaços, né? Porque eu lembro quando eu queria fazer mais coisas pela minha casa e no tempo que eu era casado, mas falou, não, mas isso aqui eu faço. Eu falei, não, eu quero fazer. Né? Eu quero fazer. Eu quero trocar esse cocô aqui. Eu que quero escolher o tipo de fralda que fica melhor. Eu quero escolher roupinha pra E escola. a gente vem de uma geração que provavelmente a nossa geração, ainda é uma geração que não foi educada como meninos, como pais, como homens, a fazer esse papel de cuidar. A princípio, a gente repetiria um padrão que veio dos nossos pais, dos avós, que é normal a gente repetir padrões. Isso é normal. Psicologia ensina isso, terapia ensina muito isso, né? Repetir padrões. E quando é que eu preciso quebrar? E eu preciso quebrar esse padrão. Então, se eu não quebro esse padrão, eu vou repetir algo que, cara, o mundo evoluiu em vários sentidos já. As famílias evoluíram em muitos sentidos em relação à conversa, vínculo, Sim. troca, a respeitar a opinião do adolescente. A opinião do adolescente não fala, critica, se argumenta com respeito. Criança não tem voz, né? Criança não tem voz. Criança é um livro página em branco que precisa ser preenchido. Caceta, criança é tudo, ela é já, sabe? Então esse olhar pra frente, só do futuro, não, ela é hoje, né? Então a gente precisa entender, cara, meus filhos pequenos, eles são hoje. A infância deles é agora. São poucos anos que eu tenho pra estar ali com eles agora. Não vai voltar. Não vai voltar. Adolescência, Até os 10. adolescência, eu odeio quem fala aborrecência, cara. Cara, não existe essa palavra é preconceituosa, é crítica de uma maneira afrontosa. Porque a adolescência é um momento muito maravilhoso em vários aspectos, difícil totalmente. Eu falo assim, eu era mais preparado para ser pai de criança do que adolescente. Não tenho dúvida disso. Mas é um momento, como a Tati falou, que, cara, agora
tá testando a gente. Agora tá testando se a gente é bom pai, bom mãe, que boa mãe. Porque a criança é difícil, a infância é difícil, mas eles, cara, você precisa muito, eles são conectados, eles querem ter um abraço, eles querem estar... O adolescente, eu quero ser eu agora. Aham. Dane-se o mundo. E dane-se, inclusive, você. Posso dar um pé nas tuas costas de vez em quando. Vai dar acontecer. Só que é nessa hora que agora a gente tem que estar junto. Agora é o junto. Inclusive o junto sem estar presente, eu tenho que estar junto. Mas esse trabalho precisa começar antes Claro da que antes. adolescência Mesmo chegar. assim, a adolescência te surpreende de maneira inacreditável. Você vai ver, quando você estiver filho da Tá adolescência... com 10 assim, já, o Pedro, cara. Tá olha, chegando lá. não, mas espere Faz 11 esse espere os ano. 14, Mesmo 13, com toda essa criatividade, mesmo ainda tem- com tudo isso que eu falo, ninguém é perfeito, Desafiador. nenhuma formação é perfeita, nenhuma família é perfeita. A gente tem que fazer aquela retórica de repetição do simples toda hora para que o extraordinário apareça sempre. Porque elas vão questionar a gente. E vai ter um momento que vai assim, cara, como que minha filha fez isso? Como que ela tá deixando de fazer aquilo? Como? Nunca imaginei. Vai acontecer. Vai acontecer. E tá tudo certo. Só que a questão é, não, agora deixa quieto, porque elas são... Não, agora é o momento de estar junto, né? Lá na escola de criatividade, vocês têm alguma ferramenta, alguma coisa que vocês aplicam dentro de casa? Assim, ou Tá, a criatividade... é que a escola de criatividade, A vida como ela é. ela né? surgiu muito das minhas experiências, até de questionamento da infância minha, de muito questionador na escola, muito questionador dos sistemas, dos padrões e tal. Eu falo que a escola de criatividade surgiu, ela foi fundada há 15, 16 anos, mas ela foi praticamente incubada na minha infância, porque eu era muito questionador, eu achava que o mundo era muito, muito chato, muito padrão, e a escola era muito chata, e eu falei, puxa, eu preciso criar alguma coisa que ajude pessoas a serem elas mesmas, sabe? Eu preciso... E aí eu comecei a me inspirar muito, obviamente, no que eu via das minhas filhas, no que eu fazia quando criança, quando era questionador, quando eu criava coisas sozinho e tal, ou com os amigos, e também o que elas faziam. E ela surgiu disso. Então hoje, muitas das ferramentas que a gente aplica nas empresas, com CEOs, com líderes, são ferramentas simples da nossa infância. De saber perguntar, de ser curioso, de se adaptar às situações, de fazer o simples com quase nada recurso na mão. Isso é ser criativo, entende? Então foi muito inspirado nisso. Então eu acho assim, não existe esse pacote perfeito de pai e mãe, não existe. Agora eu acho que as pessoas precisam tirar esse padrão de ser perfeito, que não vai rolar, sabe? Deixa eu perguntar para a Tati, essa visão criativa aí da Tati, também essa pegada de design, como que você vê que essas novas gerações, na tua visão, que eles podem valorizar mais o belo, esse sensível, o estético, sem cair nesse mundo do consumismo que a gente tem hoje, ou de rede social, enfim, como é que você vê isso? Difícil essa pergunta. Difícil, né? Você valorizar o belo e o sensível. Não, e o que é o belo? Né? Eu acho, exato, eu ia falar, eu acho que Natureza. então, eu acho que a natureza ajuda. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A gente é muito conectado à natureza e eu vejo quanto isso ajuda você a apreciar o belo, o diferente, o autêntico em cada situação, né? Então não tem falando de estética, né? Falando de design. Tudo pode ser possível se está num ambiente de acordo, se está inserido num momento certo. Eu sou muito aberta, né? Então, lá em casa a gente teve sempre essa abertura para cores, desenho, o belo, o não belo. Às vezes, o feio pode se tornar bonito, dependendo do teu olhar, exatamente. dependendo da história que você cria, né? Então, acho que... Não, e a gente faz muito isso, né? Quando a gente tá na natureza. A beleza de você amanhecer num ambiente de floresta, um ambiente de montanha, de você ver um pôr do sol. O pôr do sol é belíssimo, simples. Tem todo dia e a gente passa meses sem ver, porque tá na cidade, a gente acaba não vendo o pôr do sol. Quando a gente tá na Ilha do Mel, eu praticamente fui criado ali, meus pais moram na Ilha do Mel, minhas filhas foram criadas na Ilha do Mel, a gente vê o pôr do sol todo dia. Porque você está ali, naquele lugar, é impossível você não ver. Então o belo tá ali, sempre à tua disposição, né? Ele tá sempre na natureza, no ambiente, no sentar junto. Esses são momentos belos também. E ele do Mel também te obriga ao simples, né? Ela te Te obriga ao obriga, simples. te obriga ao simples. Aham. Mas mesmo pensando nas situações que também não são perfeitas, né? Quantas que a gente tem ali do dia chuvoso, do dia frio, da lama no pé, e tá tudo bem. Então, é você apreciar mesmo isso, e acho que, claro que na adolescência isso se torna um pouco mais complexo, quando a gente está falando de padrão e redes sociais, mas
acho que a gente ainda tenta forçar a barra lá em casa de mostrar, tá tudo bem, tá com um tênis com lama, tá com uma roupa mais suja, né? E vamos que vamos. Eu acho que existe uma parada que eu gosto muito de falar sobre a essência de cada um tem, né? Um exercício que eu faço aqui com alguns convidados e faço também nas palestras que eu ministro é que eu faço as pessoas responderem: quem é você sem você falar o que você faz, sem o que você trabalha, sem a sua função social, tipo pai, profissional, mãe. Quem é você sem esses papéis sociais e sem você dizer o que você faz profissionalmente ou como hobby ou como uma coisa assim. Né? As pessoas ficam kkkkkkkk. Eu vou até, se vocês quiserem responder isso pra mim, aqui eu ficaria... porque é difícil, sabe? Então, Quem é você sem falar quem é você, Tati, sem você dizer o que você faz e seu papel social como pai, mãe e assim por diante. Quem é você? Eu tinha entendido diferente inicialmente, como as pessoas me viam. Não. Né? Quem você acha que você é? Difícil. Mas eu me vejo Tatiana, mãe. Mãe, papel social. Complexo. Desculpa te colocar dessa forma. Não, eu fiquei pensando, é complexo mesmo responder isso, porque eu tinha entendido como que as pessoas me veem sem eu falar nada. Uhum. Eu acho, respondendo essa pergunta claro, primeiro. Lembrar que não tem certo e errado. Tá? Exato. Perfeito, obrigado. Eu acho que eu tento ser o mais autêntica possível e acredito que as pessoas que me veem vão ter uma leitura minha mais ou menos de como eu sou, se elas me verem, né? Uma pessoa extrovertida, que fala, comunicativa, meio você, maluca, Jean, você consegue né? responder? E sabe que é uma pergunta que eu uso muito também nos nossos workshops que a gente aplica? Porque as pessoas realmente têm a tendência padronizada de se falar, poxa, não o que eu sou, o que eu tenho. Uhum. Eu tenho tantos anos, eu tenho um papel social de tal, e eu participo de uma empresa, eu tenho um emprego na empresa tal. A gente fala só o que a gente tem, né? A gente tem algum papel ou que a sociedade nos rotula com alguns papéis. Então é normal isso, a gente responde automaticamente isso. E eu vejo muito o lado que é um papel da gente se colocar para dentro, de individuação, assim, de falar, puxa, quem eu sou na essência? Eu sou um cara sonhador, inquieto, irrequieto, tagarela, curioso. Sou um cara que acredita na humanidade muito mais no que nas histórias ruins, mas muito mais nas histórias boas que o ser humano prega. Eu sou um cara que acredita no relacionamento humano. Então eu gosto, é um trabalho que eu faço com os outros, mas eu estou sempre me fazendo o tempo todo assim, essa pergunta. Quem eu sou na essência, né? Qual a minha... Eu falo assim, todos nós temos um lado... Eu estava num modo terapêutico essa semana com a minha terapeuta falou assim, todos nós temos uma existência autêntica e uma existência inautêntica. A inautêntica são os padrões que a gente tem que seguir, a sociedade, eu preciso ser um profissional, eu preciso trabalhar ali, eu sou um pai, essa é o que é um padrão. E o padrão é importante. É importante, a gente tem que seguir padrões sociais, regras da sociedade. Vou falar quando a criança brinca. Ela tem regra? Claro que tem regra. Numa brincadeira de mãe, não tem um pique, não tem, ali não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui pode, ali pode. Então existe essa... Mas nós temos uma existência autêntica, que é o lado autoral. Quem nós somos na essência. E muitas vezes essa existência autêntica nossa, ela é velada. Ela é escondida. A gente não mostra. Porque, se eu falar que eu sou inquieto, se eu falar pro outro, alguém, o cara me perguntou, eu sou um cara que quebra os padrões, eu sou um cara crítico, puxa, vão me criticar, vão me julgar. Por medo do julgamento da sociedade, dos padrões, a gente geralmente expressa o nosso inautêntico, o nosso padrão, porque é mais confortável, entende? Ninguém vai dizer, nossa, eu trabalho tantos anos na empresa tal, tenho tantos anos e eu sou pai. Legal. Isso cria um vínculo com a pessoa? Não, é mais um que falou a mesma coisa. Agora, não, eu sou um cara que acredita nisso, eu sou um cara que ama isso, eu sou um cara que ama a natureza, eu sou um cara que... Isso sou eu. E geralmente a gente tem medo de falar quem nós somos. Então, por isso a dificuldade, assim, não. E parece que é algo meio que, eu tô me achando. E não é algo de autoexpressão. E às vezes até invade
Invade uma parede. Uma parede, até Imposta, o lógico. teu... Você não quer que as pessoas talvez Saibam. você, se saibam de coloca você vulnerável. tão... Vulnerabilidade. Vulnerável, Eu acho que também tem uma coisa pra compartilhar, pra estender um pouquinho pra cima de vocês, que assim, esse ser que nós somos, ele também é uma centelha divina. Ou seja, que energia a gente leva pros lugares onde a gente frequenta. Por exemplo, eu vejo você chegarem aqui, eu vejo o Jean muito pra frente, agitado, a Tati uma cabeça mais disruptiva. Eu sinto essa energia que a gente carrega por onde a gente passa, fala muito do que nós somos também. Sem precisar falar nada, sem precisar de uma carta de apresentação. E então, e a gente conseguir enxergar quem somos, essa energia, o que tem nessa energia que a gente carrega, é muito legal e ajuda a gente a responder quem somos nós, sem o que fazemos ou papéis sociais, sabe? mas é complexo. É bem difícil. É o eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu, né? Não, Essa é uma- e eu falo... Eu sou uma sem pergunta. sem eu tenho. Exatamente. Ou o que eu é faço. muito complexo. Além de você ver esse lado, né, que eu já falou, como eu sou ali na essência. Eu lembro que quando eu trabalhei 15 anos numa empresa, uma das coisas que eu queria era que as pessoas me desvinculassem do nome da empresa. Porque eu era Tatiana tararã, Na empresa tal. da empresa tal. E eu falei, não, eu não sou Tatiana da empresa tal, eu sou Tatiana de Carvalho Sigel. Eu sou Tatiana Sigel. Eu sou a mãe da Júlia e da Giovana. Eu tenho um papel diferente daquela empresa. E é bem isso que você falou, porque em geral a gente está sempre se atrelando a coisas, a situações, né? Deixa eu puxar esse gancho aqui pra gente indo pro final já aqui. Pois também. é. Vou já. Dois tagarelas num podcast Não. é difícil. Tô muito aprendizado aqui hoje. Além da dinâmica que o Tom vai tentar fazer uma dinâmica que vai dar tempo ainda, que legado que vocês imaginam, que vocês pensam em deixar para suas filhas, não só como pais também, mas como profissionais criativos, né? Eu vi que vocês se emocionaram aqui, pensando que a gente não vai estar aqui para sempre, então eu imagino que vocês já devem ter pensado nisso, enfim. Né? O que vocês imaginam de legado? Porque as pessoas vão lembrar de você. Eu sabe que essa palavra, Legado? essa palavra legado, eu tenho pensado muito sobre ela já há um bom tempo. E eu ouvi, eu não consigo citar quem me falou, num evento que eu estava, num momento, assim, de uma escuta bem aleatória, assim, que eu carrego comigo toda hora, assim, o tempo todo, essa história. Porque o que é deixar legado, né? É deixar uma história, é deixar algo que seja lembrado, é deixar uma memória, é deixar uma lembrança, é deixar vínculo. E sabe que nesse dia, quando eu estava pensando sobre, né, que a gente não conseguiu complementar aqui, falando de quando a gente cria encantamento, a gente está junto sem estar presente, a gente vai criando encantamento a vida inteira, de vínculo, relacionamento com os filhos, família, porque a gente precisa deixar algo que seja lembrado. E não no sentido egoísta da palavra, de assim, elas precisam lembrar de mim, elas precisam lembrar da mãe, elas precisam ter boas lembranças e memórias para que elas tenham confiança para desenvolverem a sua história. Puxa, não como, meu pai, vou lembrar dele porque ele me deixou uma casa. Não, ela não vai lembrar de você porque você deixou uma casa, deixou um carro. Não, esse não é. Ela vai lembrar de você se você deixou essa tal palavra, uma história, uma memória, um legado. Mas eu falei, não, mas legado é mais do que uma história. É mais do que uma memória boa, é mais do que, né? E aí essa mulher falou o seguinte, ela falou assim, sabe que legado é o mais próximo que a gente pode chegar da imortalidade? Quando ela me falou isso, eu falei, cara, como assim? Eu fiquei pensando na hora. Ela nem continuou a falar, eu entrei no mundo assim de... É real, cara. Muito forte, cara. É muito real. É isso. muito forte. O legado é o mais próximo que você pode chegar da imortalidade. Cara, perfeito. Por quê? Você deixa legado que não tem nada a ver com elemento material, financeiro, nada a ver. Tem a ver com, cara, a história que eu deixei, a memória que eu deixei, o vínculo que eu criei, vai ficar para sempre. Então, a gente não estando aqui, obviamente não estaremos, como eu falei, aqui a vida inteira delas, a gente deixou algo para que elas levem com elas, não para que elas fiquem, lembrando do meu pai, da minha mãe, meu pai perfeito, meu perfeito, meu imperfeito. Não é isso. Para que elas levem como uma força, como uma energia para elas seguirem com confiança e que elas passem adiante isso para os filhos delas, para os amigos delas, para com quem elas conviverem. E eu sempre cito isso porque eu lembro da história do meu avô, é uma pessoa que eu sempre lembro, a Tati sabe disso.
era um grande contador de histórias, viajante do mundo, como a gente e tal. E eu levo, até hoje, o legado dele permanece comigo até hoje. Porque ele ficou próximo de uma imortalidade. Porque ele tá comigo. Entende? Então, como nós precisamos estar. Então, o quanto a gente deixa de legado como memória, como história. E não como aspectos financeiros e tal, mas como uma O legal é você falar assim, já, é porque essas memórias de você levar no parque, de você subir, de tomar banho de cachoeira, de você pular na lama junto com os filhos e assim por diante, isso vai deixando várias histórias. Tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho que funciona muito bem e que eu tento praticar, é que para ficar com esse legado, quem sabe a gente não criar um lema de família? Sabe criar o lema? Meio que com um grito de guerra. Sim, claro. Para sempre identificar quem é a nossa família, o que nós temos que fazer, o que nós temos que fazer juntos, o que é felicidade juntos. E aí, sempre que alguma coisa está ruim, a gente fala esse lema, aí ele levanta assim, poxa, peraí, estou desviando aqui do meu foco, da minha vida familiar. E eu sei que lá, um dia, quando eu partir, esse lema, ele vai continuar reverberando. Vai ecoar. Porque meu pai toda vez brincava com a gente falava esse lema, não sei o quê, e esse lema me guiou minha vida, e a gente tinha esse lema de família, assim como até reuniões de família, essas coisas de você sentar à mesa e se reunir ali, sabe, e bater papo, aí você cria esse lema junto com as crianças aprovam esse lema, e a gente repete esse lema, sabe, isso é muito criar um vínculo, assim, tipo, poderoso familiar, sabe? Essa pergunta, para mim, assim, eu acho que tem muito a ver com a nossa autenticidade, né? Isso que o Jean falou, o que ele é sem o que ele tem, né? E aí, pensando como eu vejo, eu acho que é isso, é muito da nossa autenticidade, do que eu tento passar para as meninas no dia a dia, que talvez não seja esse lema, mas o que elas observam, né? Então, no meu caso ali, tentar passar sempre o otimismo, a energia boa, né? Fazer o bem, né? Eu falo muito isso, assim, tipo, não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Então, para mim, essa é uma frase que não é o meu legado, né? Mas é uma frase simples que, se você levar isso para a vida, tudo vai ser muito bom, tudo vai ser melhor para você, para quem está ao teu redor, né? Então, eu penso muito sempre na energia positiva, né? Você fazer o bem, você estar bem. Não é sempre que você vai estar bem, mas tentar olhar o lado bom, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Isso vira o teu legado, né? Porque para tuas filhas, a mesma frase não sendo sua, exato, ela vira um legado porque você sempre viveu isso. Você não só falou a frase, exato, você fez a frase. Exato. Eu tô vivendo um momento da família, assim, muito, muito bacana, que eu tô tentando quebrar um padrão de funcionamento. As crianças, assim como nós adultos, reclamamos. Claro. A gente reclama de coisas da vida. E eu sempre tento levar eles pra um lugar assim, tipo, filho, peraí, você tá reclamando disso porque isso? Não, pai, eu tô reclamando porque eu tenho lição, porque eu tenho que ir pra escola, porque eu falei assim, então beleza, filho. Se você não for pra escola, o que pode acontecer? Né? Aí daí a gente começa a discutir essa parte. Mas, filho, se você não tiver uma escola, como é que você vai fazer aquele amigo? Como é que você vai jogar sua bola? Como é que você faz isso? Como é que faz aquilo? Aí começa a trazer várias coisas de quebrar essa reclamação, e quando a gente vê, a gente está agradecendo porque a gente tem escola, entendeu? Porque tem várias coisas boas que ele não está enxergando, porque ele acordou mal-humorado, porque ele tem que fazer lição, porque ele tem que colocar o uniforme dele, não sei. Mas, filho, se você não tivesse de colocar o uniforme, o que você poderia estar fazendo agora? Ah, não, mas aí eu ia pegar o celular, mas eu falei, pai, não ia deixar, porque agora de manhã você não pega celular, tablet para assistir. Não, mas então, não, mas isso também não ia acontecer, porque não pode agora, isso e aquilo. A gente vai colocando várias coisas que no final das contas, ele acaba agradecendo por ele ter a escola. É fácil? Não. Às vezes dá errado, muitas vezes dá errado. Mas algumas que dá certo, eu falo assim, cara, dessa vez eu consegui transformar essa reclamação em um agradecimento, sabe? E aí eu começo a falar assim, mas por que eu também não faço isso com a minha vida? E aí isso vai ficando também como legado de como a gente enxerga as dificuldades, né? Nós passamos por uma parte traumática que foi a morte da mãe das crianças. Claro. E uma das coisas que mais brigavam comigo, e agora tipo, eu tô colhendo muito fruto disso, foi dizer a palavra morte, morreu, aconteceu, e várias coisas assim. E hoje eles conseguem falar assim, não, minha mãe morreu. Né? Sim, morte faz parte da vida, minha mãe não existe mais, aconteceu. Mas você não tem mãe? Não, tenho mãe, minha mãe mora no céu, minha mãe apresentei energia e assim por diante. E as pessoas ficam assim, caraca, como essa menina fala isso de maneira tão natural.
Porque tem que ser É a natural. vida como ela é, né? A vida como ela Não, é. e tem que ser natural, né? A morte. Sim, nos países onde vocês estavam, por exemplo, é comemorada a morte. Sim. Agora, Camboja, vários. Vietnã, Índia e assim Sim, por tem- diante. A morte lá, por São exemplo, é passagens, comemorada. São passagens. passagens. né, de planos, assim. Sim, e a espiritualidade, né, de cada um vai ajudar a guiar como deve se pensar, né? Mas a gente não pode colocar só como uma coisa triste. É lógico que não é fácil, mas a gente tem um modelo espiritual para poder levar e contar essa história diferente, né? Por exemplo, agora vai ter Dia das Mães na escola. A professora fala assim, e aí, o que a gente faz? Vamos para a escola. Não, mas é que você vai ser o único pai. Não tem problema, eu vou. Ah, e as crianças, o que querem fazer? Não, eles vão comigo. Mas eles vão ficar à vontade? Sim, vão ficar à vontade. Mas, Tom, como é que é isso para vocês? Fala assim, é simples. Não é porque nós não temos mãe que a gente não vai comemorar a mãe que não está presente. Eu preciso estar lá para representar essa mãe que não está aqui. Mas como é que as crianças vão se sentir? Super bem. E aí, tipo, todos os anos são assim. E aí, o que acontece? Vem essa questão de... porque eles não vão se sentir mal? Não. Eles estão prontos o suficientes para enfrentar esse momento. Porque todos os anos a gente fala assim, filho, a gente vai passar por isso junto, porque você vai ver isso pro resto da vida. E a gente vai viver isso aqui. E isso não é triste. Pelo contrário, a gente vai estar lá homenageando sua mãe. Então a gente vai dançar, a gente vai brincar, a gente vai fazer o que tem que fazer, porque é uma maneira de homenagear sua mãe. E ela vai ficar muito feliz com isso. E aí a gente vai trabalhando essa ideia. Então vamos, pai, então vamos lá. Isso aqui. Isso aí. E bora. Construir, né? Construir essa narrativa. Sim, sim. Já criou um legado positivo aí. Sim. Com certeza. Bom, pra gente finalizar aqui já, indo pro final, né? E acho que o que fica aqui nesse episódio, além de todo esse aprendizado, e agradecer a vocês por toda essa aula que vocês deram aqui pra gente e pros nossos espectadores aí. E deixar para o espectador também ficar pensando que tipo de legado você quer deixar para os seus filhos. Né? A gente não está falando só de conquistas, como o Gia falou, não é só bem material. Não, é sim, coisa simples. O que você quer deixar para que ele lembre de alguma maneira, de uma forma positiva, da mãe, como o Tom já disse que não está mais aqui, né? Do pai que não vai estar mais aqui um dia. Enfim, como a gente trabalhar isso. Eu quero fazer uma brincadeira aqui. Eu sei que nós estamos 5 minutos passados do nosso tempo, mas acho que dá tempo ainda de falar uma pergunta. Se vocês tivessem que largar tudo, começar do zero, para onde vocês iriam com a Júlia e com a Naná? Para onde iria? O que vocês fariam? Para onde iriam? Que destino vocês tomariam com a Júlia e com a Naná? Vocês 4 juntos. Se tivesse que começar hoje, pensando hoje, na nossa realidade hoje, agora. Sim, com as meninas com 16, 19, por exemplo. Exato. Eu viraria nômade pelo mundo com elas, faria um trabalho de unschooling com elas, não de homeschooling. e viajaria o mundo e fazendo meu trabalho. Fez algumas tentativas no passado e você pode fazer com muito pouco ou com quase nada, só que dentro das suas condições. Claro que hoje, com elas nessa idade, tem que ser uma construção a 4. Não mais eu e o Jean dizendo o que vai ser feito, como era quando eu era pequenininho. Mas para mim vem isso muito, muito claro na cabeça também. Desbravar o mundo, conhecer, aprender com a vida. Legal. Então, já encaminha pro pessoal, se você está gostando desse episódio aqui, já vai mandando para quem você gosta e acha que merece receber essa mensagem que a gente está passando aqui hoje. Para caminharmos aqui para o final do nosso episódio, eu queria falar pro Jean, pra Tati, se vocês querem deixar aí seus contatos, se querem deixar seus e-mails, seus sites, dizer um pouquinho do que vocês estão fazendo, contar dos seus projetos e assim por diante. Boa. Bom, meu @GianSiegel, tô lá na minha rede social particular, eu falo coisas sobre, enfim, aleatórias de família, de trabalho, muita coisa do meu trabalho, obviamente com Escola de Criatividade, com inovação nas empresas. O que eu levo com a Escola de Criatividade, que é @Escola de Criatividade, é uma empresa que, como eu falei no início, acredita no potencial humano de criar, de ser quem eles são na essência. E eu busco essa recuperação desse ser humano que está escondido, né, dentro daquela criança atrás, que foi aos poucos sendo estrangulada pelos padrões, e a gente mostra claramente como nós adultos conseguimos nos reinventar a partir do momento em que a gente se coloca para olhar para dentro quem nós somos, na essência, com nossas imperfeições, com quem nós somos de autêntico, mas também buscando um pouco daquela criança que foi esquecida lá atrás, sabe?
E uma forma de, obviamente, o meu trabalho ele se confunde ou se ele conecta com a formação das minhas filhas também e com o que eu trago com o trabalho com educação, que a gente fala com muitos educadores sobre como a gente pode realmente criar crianças mais autorais, mais autênticas, mais corajosas, mais confiantes no mundo tão desafiador que se apresenta. Então, acho que o meu trabalho hoje, eu faço o que eu amo fazer e se conecta com a minha vida pessoal, profissional. Eu sou um sortudo na minha vida, sou muito grato por isso. E, enfim, então, quem quiser, entre em contato, sempre respondo todo mundo, enfim, dou palestras para 1000 pessoas, tem um monte de gente que manda, mas eu respondo cada um, estou sempre à disposição. E foi um prazer, foi muito legal. E acho que a mensagem que eu deixo de final, assim, como a gente falou, ouviu, aprendeu um com o outro aqui, é realmente da gente apostar no simples, investir no simples, que isso se torna extraordinário. Eu vim aqui como Tatiana, não profissional, mas sim a mãe da Júlia Giovana, parceira do Jean. Então, vocês, como eu comentei, eu sou mais offline. Deixo aqui só uma mensagem mesmo. Seja você mesmo, se conecte com seus filhos, com muito amor, com muito carinho, muita proximidade. E a vida vai deixar só boas coisas. Legal. Eu tô aqui... Então, eu sou Tom Coller, sou palestrante, escritor, influenciador digital. Sou jornada como pais e mães, profissionais, pessoas e gente que vive, e principalmente humanos, que aí colocam pra gente uma referência sobre leveza, sobre simplicidade, sobre criatividade. E nos ensinaram bastante aqui no dia de hoje. Obrigado mesmo. Valeu, gratidão. Valeu, Obrigada, gente. Obrigado. gratidão. Valeu. Muito bom.